Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Vozes do Grande Além, que são comunicações de espíritos que se comunicaram através do Chico Xavier, né? Essa mensagem em particular é uma mensagem de 15 de março de 1956, de uma companheira chamada Hilda. Ela vai falar sobre suicídio e obsessão. Então ela nos diz: há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma dessas palavras é a consciência, a outra é a responsabilidade. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, a consciência, e iludir a segunda, a responsabilidade, mas temporariamente, no campo das verdades eternas. Não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na existência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e nossos desejos. Vejam que temos sempre aprendido sobre a questão do pensamento, Como ele usa aqui a expressão que é a energia coagulante de nossas aspirações e nossos desejos. Então, sempre é importante pensarmos quais são os nossos desejos, quais são as nossas aspirações, quais são as nossas intenções, porque aquilo que desejamos, que pensamos, que acalentamos constantemente, isso tende a se concretizar, a se materializar, a acontecer. Por isso ele fala que o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Ela continua dizendo: por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos uma humilde companheira que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda que se arrojou, infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. Então o pensamento ali difícil, delituoso, como ela fala, ele é como se fosse um fruto apodrecido, Basta pensarmos quando temos uma fruta podre, essa fruta vai atrair o quê? Moscas. Então, da mesma maneira, esses pensamentos destrutivos que alimentamos vão atrair ali espíritos que se comprazem com aquele nosso pensamento. Podem ser espíritos que têm alguma dificuldade conosco, alguma mágoa, rancor, ódio. Ou talvez sejam espíritos que se aproximam simplesmente pela afinidade. Afinidade de pensamento, afinidade de gosto. Então, não necessariamente todos os espíritos que se aproximam, eles têm alguma dificuldade. Eu digo espíritos que não nos fazem bem. Não necessariamente eles têm alguma dificuldade conosco. Mas sempre lembrando também aqueles que nos querem bem. O nosso espírito protetor, os espíritos afins, tantos ali que vibram, que torcem por nós. E ela continua dizendo: de instante a instante a corrupção se dilata. Atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância, que se sentem garantidos por nossa incúria, nosso descuido, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsidiada fui, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, desprezando todos os favores que a providência divina me concedera na estrada primaveril. Então aqui nós subentendemos que ela teve ali alguma desilusão amorosa, e como ela se coloca caprichosa, contrariada, ela acaba ali alimentando então ideias de suicídio. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia, e com isso, através dessa ideia, fortaleci ligações deploráveis com desafetos do meu passado, que agora falava mais alto no presente. Esqueci-me dos meus pais generosos, a quem eu devia ternura. Esqueci dos familiares junto aos quais me empenhara
em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. Desviei-me do campo das sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que essas obrigações representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Então, alimentando essas ideias de suicídio, ela acaba ali se esquecendo, olvidando, como ela usa a expressão, os amigos, a família, tudo aquilo que ela havia recebido, que poderia fortalecê-la, poderia ajudá-la a passar por aquele momento difícil. Refletia no suicídio com a expectativa de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesmo. Então ela tinha essa ilusão de que o suicídio seria a liberdade, mas o suicídio ele tem duas grandes decepções, de que os problemas não se resolvem, pelo contrário, cria-se ali um abismo entre a própria pessoa e a paz que ela procura, e que não se morre, O suicídio, nós hoje com essa visão do Espiritismo, sabemos que ninguém morre, fica ali o corpo inerte, mas o espírito continua vivo, sentindo, altamente perturbado quando ele toma essa decisão ali tão difícil que é do suicídio. Então algumas pessoas até tomam essa atitude de fato procurando algum alívio, alguma paz, algo que aplaque ali a sua angústia, o seu tormento, mas nós temos que refletir sobre isso, que a morte do corpo físico, de maneira nenhuma ela apaga as dores que são da nossa alma, que são do nosso espírito, porque continuaremos vivos, assumindo todas as responsabilidades aí pelas nossas atitudes. Por isso nós temos que tomar muito, mas muito cuidado quando esses pensamentos eles se achegam até a nossa mente, para que a gente possa não alimentá-los, não acalentá-los, buscando ali a ajuda da família, dos amigos, da religião, No nosso caso, mais particularmente, a gente tem falado do Espiritismo, mas todas as religiões que buscam a Deus, que alimentam a esperança, a fé, elas são extremamente importantes nesses momentos. Ela continua dizendo: nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu passado se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Então, alimentando aquele pensamento, uma certa noite ela acaba pegando ali a taça com o veneno que ela tomaria dentro da ideia que ela estava ali cultivando. Refiro-me a essa hora terrível e inesquecível para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Vejam, o pensamento que ele é criado, alimentado e vivido. Pela nossa condição, quantas vezes nos chegam pensamentos ali difíceis, mas se eles são criados, nós temos que barrar ali esse círculo vicioso em que ele é criado, alimentado e vivido. Se chega a tentarmos identificar, esse pensamento não é bom, isso não me faz bem, eu sei que eu não devo tomar essa atitude, ou seja, não alimentar essa ideia para que ela não seja vivida, para que ela não seja concretizada. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção, pelo abandono, pela ideia de suicídio, então iluminou a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializavam de leve e braços hirsutos me rodearam. Então, no momento em que ela pensa ali em tomar aquela taça com veneno, vem ali uma luz, ela fala, poxa, eu não devo morrer assim, eu não posso, Em contrapartida, ela vê ali verdadeiros vultos, de espíritos que estavam estimulando para que ela fizesse aquilo. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando, é preciso beber. Ela ouvia essas vozes. A bênção do socorro celeste, como a que fora abafada por todas as correntes da treva,
que eu mesmo nutrira. Então veja ali, a ajuda se fazia presente, em contrapartida o ataque, o assédio, a obsessão também, mas ela diz que essas correntes das trevas ela havia nutrido ao longo ali de muitos momentos da vida dela, nutrindo a partir do momento que ela começa a planejar ali a própria morte, né? Planejar ali o suicídio. Por isso que ela fala, correntes da treva que eu mesma nutrira. Apesar de minha mão trêmula ansiar desfazer-se do líquido fatal, esvaíram-se-me, né? Foram acabando as forças. Senti-me desequilibrada, embora sustentasse a consciência do meu gesto, tomei, quase sem querer, a porção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Então ela acaba tomando ali aquele veneno e desencarnando. Em verdade eu era obsediada. Sofri a perseguição de adversários residentes na sombra, mas uma perseguição que eu mesmo sustentei com a minha desídia, né, com o meu descuido e com a minha ociosidade mental, né, a preguiça mental, a falta ali de procurar ali objetivos mais nobres ao longo da vida. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados, de nos alertar. A noção da responsabilidade da consciência, no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei, até que novo estágio entre os homens me impõe a recapitulação total da prova em que vinha a desfalecer. Então o grande trabalho dela, quando fez esse relato, tem sido alertar as pessoas, né, sobretudo aqueles aqui na Terra, sobre a consciência, sobre a responsabilidade, né, e ela se prepara, então posteriormente vai se preparar para retornar à Terra nas lutas para vencer essas provas que ela falhou nessa existência através do suicídio. É por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como um detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, procuremos movimentar também o trabalho, a bondade, o estudo, contra a dominação do pensamento infeliz, logo que esse pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos imanifestos. Então vejam, busquemos ali o trabalho, a bondade, o estudo, para que esses pensamentos não encontrem moradia na nossa mente, né? Então ela fala, logo que esses pensamentos começarem a surgir, procure se fortalecer, né? Não os alimente. E ela fala de desejos imanifestos, porque podemos ter desejos ali, pensamentos que nós não admitimos nem para nós mesmos, né? Então, muita atenção com aquilo que passa ali na nossa cabeça, né? E ela nos dá alguns conselhos. Olha, cumpramos nossas obrigações, visitemos um amigo doente, atendamos a uma criança desventurada, infeliz, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, né, a leitura edificante, busquemos a conversação robusta e edificante também, refugiemos-nos no santuário da prece, busquemos ali a oração, a nossa ligação a Deus, aos espíritos protetores, devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando sobre a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através desse pensamento insensato, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Então, Hilda, que é essa companheira que nos alerta, né, para que mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança, a fé e a confiança na vida, em nós mesmos, e acima de tudo a confiança em Deus, né? Esse Pai que é justiça, mas que também é misericórdia, que é bondade.
Então, nos alimentemos mentalmente com boas leituras, com boas conversas, com boas músicas, com bons filmes. Nos alimentemos mais de esperança, né? Porque tudo passa. Né? As nossas angústias mais difíceis, elas passarão, mas então tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, né? Porque certamente dias melhores eles surgirão se soubermos aí perseverar. Assim como se olharmos para trás, já vencemos ali batalhas talvez gigantes que não imaginávamos e passamos por elas. Então, que Deus nos fortaleça, nos ampare a todos aqueles suicidas ou aqueles que pensam ideias de suicídio. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. No livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, elaborado pelo Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, que acontece na Mansão do Caminho, numa segunda parte, esse grupo dirige algumas perguntas ao espírito Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Então foram feitas perguntas e vieram respostas que a Joana de Ângeles passou para eles. E é isso que nós vamos ver. Então vamos à primeira questão. Como o trabalhador espírita pode adentrar os temas psicológicos nas atividades da casa espírita sem resvalar em uma suposta psicoterapia? E ela responde: o estudo do espiritismo, de alguma forma, é também do conhecimento psicológico, porquanto diz respeito à transformação moral do indivíduo para melhor, para tornar-se vencedor das paixões primárias em favor das emoções superiores da vida. Os estudos da psicologia espírita constituem uma contribuição para mais amplo entendimento da codificação kardeciana, por aprofundar a sonda do esclarecimento nos conflitos que vicejam em todas as criaturas, auxiliando-as com métodos eficazes para solucioná-los, não atribuindo todas as ocorrências perturbadoras às influências espirituais negativas, mas sim aos próprios demônios, aqueles que as acompanham através das sucessivas reencarnações e formam o ego perverso ou sonhador, dinâmico ou preguiçoso, alegre ou angustiado. Inevitavelmente, à medida que o ser estuda e se estuda, melhora-se, realizando uma autopsicoterapia por eleger o bem em vez da perturbação e dos sentimentos inferiores. Então, nós vemos nessa questão, muito interessante, a resposta que ela dá, que esses estudos da psicologia espírita constituem ali uma grande contribuição, né, ao entendimento da codificação da doutrina, né, que foi feita ali por Allan Kardec. Por quê? Faz com que entendamos os conflitos, faz com que entendamos melhor a alma humana, e é muito importante para que nos liberemos de uma tendência que alguns espíritas acabam ali alimentando, no sentido de que tudo são os espíritos, de que todas as situações vêm de influências negativas que tivemos e que nos arrastaram, digamos assim, a determinadas situações. Mas esse estudo psicológico, conhecendo a alma humana, como Kardec traz na própria doutrina, né? E Joana de Ângeles aprimora com esse estudo psicológico, faz com que entendamos que muitos
demônios é uma forma de nos referirmos a essas situações que trazemos dentro de nós, né? E que formam o nosso ego, é o que somos, né? Que pode ser esse ego perverso ou sonhador, dinâmico ou preguiçoso, alegre ou angustiado, e etc. E assim fica muito claro que muitas vezes somos nós mesmos, com os nossos conflitos, com o nosso emocional abalado, que criamos tantas situações. E conhecendo, então, pelo menos superficialmente, não é? Conhecendo um pouco da psicologia, nós acabamos fazendo um trabalho íntimo, nos auxilia nesse autodescobrimento tão importante. E na questão seguinte, se a espiritualidade superior tem oferecido ao movimento espírita inigualáveis conhecimentos a respeito dos transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, suicídio, etc., seria correto pensar que esses estudos são direcionados apenas aos espíritas profissionais da saúde mental, ou esse legado deveria ter correlação direta com as atividades da casa espírita, contribuindo mais efetivamente para a sociedade atual? Vamos ver a resposta que a Joana de Ângeles trouxe a esse grupo que fez essas indagações a ela. A revelação dos imortais não é dirigida exclusivamente àqueles que se tornam espíritas, mas a todos os indivíduos, a fim de que possam conhecer os mecanismos que movimentam a existência, a finalidade psicológica do existir, como superar as más inclinações e alcançar a individuação, a plenitude. Devem esses estudos ser introduzidos nos programas doutrinários da sociedade que se dedica à vivência dos postulados espíritas e não exclusivos para os profissionais da saúde mental. Esses conhecedores estarão mais bem equipados para fazerem a ponte doutrinária entre as elucidações psicológicas e as espíritas. Essas notáveis informações a respeito dos problemas emocionais e psiquiátricos que tantos prejuízos causam à sociedade, à luz do Espiritismo, tornam-se mais facilmente compreendidas e de equação mais fácil ao entender-se que a vida humana vai além dos limites berço-túmulo, sendo única, porém, manifestada em diferentes jornadas físicas ou reencarnações. Com esse conhecimento, identificam-se os melhores processos para a construção da felicidade, por elucidar que a cada qual cabe a tarefa de eleger o melhor para si, de modo que logre a paz, ao contrário do uso do seu livre-arbítrio, do uso do livre-arbítrio, que somente conduz aos prazeres egóicos, geradores de perturbação e de sofrimento. Então, fica claro para nós, né, que esses estudos, que justamente todo esse aprendizado psicológico que a doutrina espírita nos proporciona, e de uma forma tão clara, tão detalhada, embora ela diga que é um estudo superficial, mas tão detalhada que a Joana de Ângeles tem trazido nos últimos anos, e nos traz aí uma série de pelo menos 15 livros com essa leitura psicológica, né? Então, é uma leitura psicológica à luz da doutrina espírita. Então, isso realmente é uma bênção, né, para os nossos tempos, em que percebemos tantas situações
conflitantes, tantas características diversas nos espíritos encarnados nesses tempos. Então, é claro que é tudo programado e muito bem-vindo este estudo psicológico à luz da doutrina, né? E a questão terceira. Existe uma necessidade crescente dos estudos sobre as emoções na casa espírita? Isso tem relação com a educação moral ou, como diz Kardec, a arte de formar os caracteres, né? Então, a educação moral forma o caráter, os caracteres, né? Que é plural de caráter. Vamos ver a resposta. A sociedade espírita é, antes de tudo, uma escola para a educação das almas. É isso. A sociedade espírita, antes de tudo, é uma escola para a educação das almas. Inicialmente, tem por meta o estudo da codificação espírita, a fim de instruir os seus adeptos em torno dos objetivos doutrinários e do comportamento que conduz à saúde integral. Como as emoções fazem parte do programa de educação pessoal, é natural que um estudo cuidadoso em torno delas e dos melhores métodos para canalizá-las de maneira edificante sejam propostos na programação da formação do caráter do homem e da mulher de bem, a fim de aprenderem a agir com sabedoria ante os desafios, em vez de reagirem pelos impulsos do automatismo primário, que resulta das emoções básicas não disciplinadas, gerando complicações mais graves. Esses estudos, desta forma, fazem parte do programa de educação moral formador do caráter, né? Então, é claro que sempre traz, né, um grande aprendizado que nos ajuda a agir com sabedoria, né, diante de tantos desafios que enfrentamos a cada dia, a cada momento, para, tendo esse aprendizado, que essa doutrina nos dá essa base e nos ajuda, inclusive, pelo fato de aprofundarmos os nossos estudos na lei da reencarnação, nós acabamos compreendendo a alma humana no seu caminhar, nas diversas etapas reencarnatórias, e o espírito compreendendo que somos o resultado, a resultante do que já vivemos até agora, do que conquistamos até agora. Então, somos a somatória das nossas aquisições, boas ou más, até exatamente esse momento. Então, é claro que esse estudo, essa visão clara, né, dessa escalada evolutiva do espírito, nos auxilia, né, através desses aprendizados psicológicos, a compreendermos esse lado emocional, né? Portanto, fazendo melhores escolhas, dando um melhor direcionamento às nossas emoções, nos libertando do automatismo primário, que é aquela emoção liderada, comandada, dirigida pelo automatismo. O que é o automatismo? É o nosso primarismo, né? Se ainda somos ali muito rudimentares nas nossas emoções, é claro que esse direcionamento ele acontecerá dentro desse primarismo, desse primitivismo mental que ainda trazemos, né? Dentro de um automatismo, ou seja, impulsos, simplesmente impulsos, que geram consequências, né? Sem esse amadurecimento psicológico que nessa escalada evolutiva vamos desenvolvendo. Outra questão, a quarta. Muitas pessoas acreditam que as feridas que carregamos e as que provocamos são decorrentes do karma ou destino. Isso é verdadeiro ou só estamos fugindo da responsabilidade
de corrigirmos as nossas mazelas? Pergunta importantíssima que eles dirigiram a Joana de Ângeles e que foram reproduzidas através da mediunidade psicofônica ou possivelmente psicográfica, não temos esse detalhe, né? De Divaldo Franco. Existem sim, acredito que psicográficas, existem sim heranças perversas que provêm do passado, cobrando recuperação e reequilíbrio. Nada obstante, muitos males que afligem os seres humanos são frutos da invigilância atual e da irresponsabilidade com que enfrentam situações que merecem exame e reflexão para melhor comportamento. A conquista da autoconsciência enriquece o indivíduo com responsabilidade e sabedoria para fazer agora o que pode e deve, sem postergações nem ansiedades, no ritmo que a própria existência propõe, corrigindo as mazelas que identifica no comportamento, sem traumas nem remorsos, porque fazem parte do processo evolutivo sempre desafiador. Muitas cicatrizes morais são feridas anteriores do desleixo para com a própria realidade, sem a disposição do enfrentamento que fortalece o caráter e proporciona saúde emocional para todos os embates. Então, importantíssima resposta que fala, sim, que existem as heranças perversas que nós trazemos do passado, né? Com certeza, sem dúvida, mas uma grande parte das situações que nós vivemos e criamos é por nossa invigilância, irresponsabilidade, leviandade, descompromisso hoje, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né? E esse afastamento de um comportamento mais equilibrado, né, faz com que tenhamos ali essas feridas, essas cicatrizes que não se curam, feridas que deveriam se curar, né, pela terapia do perdão, Não podemos nos descuidar da terapia do perdão. Então, quando nos afastamos, né, desse emocional, desse estudo psicológico, sem buscarmos nos conhecer e perceber que precisamos nos exercitar no perdão como uma terapêutica saudável para as nossas vidas fluírem com bem-estar, com saúde e harmonia, traremos sim essas feridas que seriam para ser cicatrizadas, elas estão sempre com suas chagas abertas, porque assim decidimos, assim escolhemos, né? Então vamos à quinta questão. Existe um padrão espiritual para explicar o expressivo número de diagnósticos de hiperatividade e déficit de atenção? Vamos ver se conseguimos ver essa resposta. Questão importantíssima, dado o grande número, né, de adultos, especialmente a criança, para quem temos um olhar mais voltado e percebemos mais detalhadamente essas questões, está acontecendo num número muito expressivo, muito expressivo. Então, vamos ver a resposta? Vive-se a era da ansiedade, dos comportamentos agressivos, das insatisfações, das lutas internas e externas, o que influi vigorosamente na formação do feto, que se permite assinalar pelas perturbações ambientais e as que assinalam os genitores, em cujo seio se desenvolve especialmente no materno. Então, que ouçamos com cuidado tudo o que está sendo dito aqui pela Joana de Ângeles. Continuemos.
o estresse derivado da ansiedade materna, o desgosto pela gestação, a preocupação exagerada em cercar de artefatos eletrônicos e futilidades o filho em desenvolvimento, as inquietações durante a gestação, a conduta mental instável e irritadiça, as contrariedades contínuas são assimilados pelo espírito em evolução no corpo, gerando esses distúrbios que se tornam pandêmicos e que começa no estado fetal, como ela disse. No sentido oposto, a serenidade e o hábito da oração, a afetividade equilibrada ante o júbilo da maternidade, oferecem hormônios de paz e de bem-estar. Oxitocina, ao ser que se asserena e dispõe-se a contribuir positivamente em favor da plenitude. Simultaneamente, as heranças espirituais de cada ser reencarnante respondem pela preponderância da saúde ou dos distúrbios que irão assinalar a existência do ser em desenvolvimento, adstrito ao programa da lei de causa e efeito. Então, ela conclui a resposta dizendo que, além de toda essa herança, digamos assim, essa transferência, na verdade, do estado emocional dos pais, mais acentuadamente da mãe, e dá para compreendermos perfeitamente isso, pode desencadear e tem desencadeado esses distúrbios que percebemos hoje, como ela diz, em caráter pandêmico, né? Podemos perceber claramente nas nossas crianças atuais. Mas ela finaliza dizendo que, além dessas situações, né, trazidas pelo próprio ambiente, pela própria maneira de ser dos pais, pelo estado íntimo e conflitante deles, há também ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, as heranças espirituais de cada ser reencarnante. Então, não podemos nos esquecer disso. E essas questões, ao mesmo tempo, né, as herdadas dos pais e as trazidas pelo espírito, respondem pela preponderância da saúde ou dos distúrbios que irão assinalar a existência do ser em desenvolvimento, adstrito ao programa da lei de causa e efeito. Fiquem essas reflexões, esse aprendizado e que fiquemos em paz.